Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o estudo de O Livro dos Espíritos, obra esta que deve ser a Bíblia de todo aquele que quer adentrar na doutrina espírita, no espiritismo, que quiser entender a vida, que quiser buscar as respostas para todas as suas perguntas, você encontra nesse livro, nessa obra que tem 1019 perguntas. É a obra que obrigatoriamente todo espírita e todo aquele que também procura de alguma outra forma detratar a doutrina espírita, então só vai ter o direito de dar alguma negativa da doutrina espírita quando lê essa obra. Nem outra situação, nós espíritas não devemos entrar no debate, principalmente porque o outro não tem o conhecimento que nós temos, que nós vamos buscar, que nós estamos estudando gradativamente. Devemos seguir a nossa caminhada e cada um vai com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, e é esse ponto também que a doutrina espírita e os espíritas respeitam a escolha de cada um, o caminho que cada um deve seguir e que está seguindo nesse momento. Cabe a nós nos aprofundarmos cada vez mais, e cabe a nós também, diante de tanto conhecimento que recebemos, poder também oferecer àqueles que precisam, de uma forma mais simples, entender os conhecimentos que o Espírito da Verdade traz para todos nós. E se encontramos os benefícios da espiritualidade maior, também vamos criando em nós a responsabilidade de repassar para aqueles mais necessitados do que nós esses conhecimentos. Porque aquele que conhece verdadeiramente a doutrina espírita não pode pensar em fugir da vida. Isso não quer dizer que uma vez ou outra, ou em uma situação inédita, não venha esses pensamentos. Mas o conhecimento e a nossa consciência da existência da vida espiritual nos permite ter uma reflexão maior nesse momento, uma reflexão maior em relação à questão da vida. Nós queremos avisar que uma boa parte já sabe que nós temos um canal no youtube.com/TV Chico Xavier. Aqueles que quiserem se inscrever, que é gratuitamente, poderá fazê-lo isso. Se encontra também à disposição o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, os aplicativos para dispositivos móveis, tanto para Android como iOS, e com a versatilidade maior, o Radiosnet, que também você pode sintonizar a Rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar. E também o Rádio.pt, que tem uma abrangência muito importante lá em Portugal. E assim estamos no estudo do Livro dos Espíritos, dando a continuidade hoje com as questões 33 e 34, e estamos finalizando essa parte do estudo. Estamos estudando o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Já estudamos conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, e estamos estudando propriedade da matéria. É justamente essa propriedade da matéria que nós vamos concluir com as questões 33
e 34. Os capítulos anteriores, as aulas anteriores, se encontram lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier, para que vocês possam acessar de forma simples, né? E porque é essa, né, a nossa intenção, é essa a proposta da TV e da Rádio Chico Xavier, né, levar de forma o mais simples possível e que possa abranger o maior número de pessoas o entendimento da doutrina, porque a partir daí vocês vão se motivando para se aprofundar nos estudos. Então vamos adentrar, né, na aula de hoje, aquele célebre trecho, né, que tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, Espírito da Verdade, em Paris, em 1860, diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana. Os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores da impiedade. Mostrando nesse pequeno trecho do Cristo Consolador, do capítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que só poderemos, e também nas orientações de Emmanuel, o Espírito, nós só poderemos galgar voos maiores quando tivermos o burilamento nas asas do sentimento e nas asas do conhecimento, da instrução. Então, por isso, incentivo sempre para que os espíritos possam, os espíritos estudarem, se melhorarem, para que só assim é que nós poderemos galgar voos maiores ou encontrar a paz que tanto buscamos. Por isso, sempre relembrar nos inícios das nossas aulas esse pequeno lembrete, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E como falamos, estamos finalizando o subitem propriedades da matéria do capítulo 2, elementos gerais do universo, a questão 33. Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Quando falamos em a matéria, né, elementar, nos referimos justamente ao fluido cósmico universal, né, a matéria primitiva. E o Espírito da Verdade diz: sim, é isso o que se deve entender quando dissemos que tudo está em tudo, né? Tudo está, vamos ver se eu não fiz exatamente, que tudo está em tudo, né? Então, essa matéria elementar, esse fluido cósmico universal, essa matéria-prima, ela é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades, infinitas modificações, infinitas formas e propriedades pode esse elemento primitivo, vamos dizer assim, encontrar as suas formas. É por isso que o Espírito da Verdade diz: quando dissemos que tudo está em tudo, é como devemos entender justamente em relação a essa pergunta de Kardec, né? Porque essa matéria-prima, esse fluido cósmico universal, essa matéria elementar, está na constituição de tudo que nós possamos, nesse momento, né, imaginar, para vocês verem a importância dessa matéria-prima, para nós vermos a importância e a sabedoria infinita de Deus em relação a essas questões. Existe um comentário, né, de Kardec em relação a essa questão que diz o seguinte:
o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar e não de ser pelo pensamento, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, o conhecimento, o que temos do conhecimento é do hidrogênio, que é uma molécula, não é isso? O hidrogênio também, e que o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples, né, na cadeia, vamos dizer assim, da química, são elementos constituídos que apareceram ou que aparecem justamente das modificações dessa substância primitiva. E uma nota que tem de Allan Kardec em relação a esse assunto, ele diz: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, né? Essa nota de Kardec é fantástica, porque ele justamente abre, né, o nosso entendimento para essa questão. Quem nunca, na instituição espírita, quando foi tomar água fluidificada, não sentiu um sabor diferente de um medicamento, ou um sabor, né, que não é peculiar à água, né, o H2O, né? E esse justamente é fruto da magnetização, né, dos magnetizadores que impregnaram ali naquela água, né, vamos dizer assim, substâncias, medicamentos necessárias àquela pessoa, aquele paciente que está ali tomando a água. Lá na Associação Luminar dos Espíritos Magnetizadores, é uma prática de que não há uma universalidade de fluidificar as águas, mas ela é magnetizada individualmente para cada paciente que chega ali em busca do alívio, né? Então é impregnado ali qualidades àquela água concernente à problemática daquele que chega para justamente quando ingerir aquela água, poder encontrar o alívio, as energias para o equilíbrio físico e espiritual. E ali, naquela magnetização, está havendo a modificação, né, através do fluido cósmico universal, dessa matéria-prima, né, transformando aquela água conjuntamente com substâncias necessárias àquela pessoa que está ali necessitada e buscando de alívio para as suas N problemáticas. Desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações deste elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de água, de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Ele toca duas vezes nessa palavra vontade, porque
É justamente pelo impulso da vontade, pelo exercício da fé, que o magnetizador impregna naquela água substâncias necessárias àquele que vai ingerir essa água. Então, Kardec, mais uma vez, né, coloca essa questão, dando exemplo justamente dessas duas substâncias, oxigênio e hidrogênio, né, que, dependendo do composto, ele vai formar a água, mas duplicando esse oxigênio, ela vai se tornar uma outra substância. É muito interessante, né, essa questão, para a gente ter uma ideia de que, quando anteriormente ele coloca na explicação que o Espírito da Verdade explica que tudo está em tudo, e é esse entendimento que nós devemos ter, porque tudo que nós imaginamos como matéria, não só essa ponderada, mas também a imponderável, vem desse elemento primitivo, vem desse fluido cósmico universal. A questão 33A. Não parece que essa teoria dá razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, que variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Por que será que Kardec, né, fez essa pergunta? Né? Por que ele teve essa curiosidade e qual foi o objetivo, né, dele justamente fazer essa pergunta? E nós vamos entender justamente quando o Espírito de Verdade responde. Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar, e segundo a disposição das moléculas. Como vês, por exemplo, o corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Né? Quer dizer, a disposição das moléculas. Porque Kardec, na pergunta, ele diz: não parece que esta teoria dá razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários que, variando segundo a intensidade da forma e a direção do movimento. O Espírito da Verdade diz: além dessas que Kardec contempla nessa pergunta, existe a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, o corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E a última da noite, a questão 34, Kardec pergunta: as moléculas têm forma determinada? Kardec vai esmiuçando, né, as questões para que possa se ter um entendimento realmente geral, vamos dizer, e mais profundo, né, daquilo que ele quer imprimir no Livro dos Espíritos. Espírito da Verdade. Certamente as moléculas têm uma forma, mas não podeis apreciar justamente as formas dessas moléculas. E a 34A, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que mais não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar, né? Quer dizer, a coisa é muito mais aprimorada, é muito mais afinizada, né? Mas que o entendimento que precisamos ter, e também pela nossa evolução, e pela linguagem também nossa, ainda muito primitiva, para que os espíritos possam imprimir um conhecimento mais aprofundado, é esse que nós encontramos nessa resposta do Espírito da Verdade,
para o momento, basta para todos nós. E assim, hoje, nós fechamos justamente essa parte do subitem, propriedades da matéria. É interessante recapitular, rever os programas anteriores, né? E se tiver dúvidas, perguntas, trazer na próxima aula, que será na quarta-feira, para que a gente possa dinamizar melhor, né, a aula, né? Nós vamos ter duas questões, vai ser bem curtinho o capítulo anterior, chamado Espaço Universal, mas também muito interessante, mas também muito importante. Vamos aproveitar esse momento para dar uma boa noite à Érica, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, que reside em São Paulo, a Silvia Helena, a Maria Amélia, Socorro Silva, a Rita de Cássia, Marcelo, que é um dos diretores da ALEM, Associação Iluminados Espíritas Magnetizadores, a Rita Maia, muita paz, muita luz. Vamos ver mais: Márcia Adriana, Simone Fonseca, Marilda Veiga, a Hudson, Bianca, Aldo Nobre. Encerramos, né, o programa do estudo do Livro dos Espíritos. Nós queremos fazer sempre um programa curto, como falamos no início, simples, para que a gente possa ter esse entendimento, e isso vai motivar todos a terem um aprofundamento dos temas, né, que nós estamos desde a introdução estudando. Essa obra é obrigatória para todos aqueles que querem entender a doutrina espírita e querem entender as obras que nós chamamos subsidiárias. Os livros de Emmanuel, de André Luiz, Joana de Ângeles e outros livros da literatura espírita importantes, né, que numa existência não dá para a gente varrer, né, todos esses livros, mas nós, cada um dentro da sua tendência, escolhe, né, um foco, né, para se especializar, para estudar, mas que o Livro dos Espíritos tem uma importância fundamental para todos nós espíritas. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, agradecemos pela oportunidade, pela presença vibratória de todos aqui junto conosco, qual sentimos essas vibrações, como se vocês estivessem aqui junto conosco, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar agora e sempre.